Graça e paz a todos. Quantos estão felizes com a presença de Jesus aqui essa tarde? Solte um beijo para Ele. Dê um lindo aplauso a Jesus. Aleluia. Antes de sentar, se você não fez isso ainda, dá um abraço nessa pessoa que está perto de você. Diga para esse irmão assim, como é bom ser igreja com você. Aleluia. Glória a Deus. Ontem nós falamos sobre a nossa identidade. Quantos estavam aqui ontem? Quem não estava aqui ontem? Vamos fazer assim para os irmãos que não estiveram ontem. Ainda bem que foi gravado, né? Aí nós vamos passar para a Lucidalva, ela vai estar passando aí para os irmãos. Nós vamos disponibilizar também no nosso canal no YouTube para que você possa ouvir a ministração de ontem. Então ontem nós falamos sobre identidade e definimos identidade em duas perguntas. Alguém ainda lembra? Primeira pergunta foi: quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Ele é o meu Abba, Ele é o meu Pai. E a segunda pergunta é: quem eu sou para Deus? Quem é você para Deus? Eu sou um filho amado, não só filho, eu sou um filho amado. Amém? E hoje nós vamos falar um pouco sobre o propósito de Deus para os seus filhos. E Deus tem um propósito que nós chamamos de propósito eterno. Esse propósito ele antecede a nossa existência, ele antecede o nosso nascimento. E Efésios capítulo 1, se você quiser me acompanhar aí na sua Bíblia, fala desse propósito eterno. Efésios capítulo 1, versículo 4 diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, ou seja, antes mesmo de Deus criar o mundo, Ele elegeu você com um propósito. E aí diz: para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. O versículo 5 diz: e nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Quando nós falamos de propósito, e o tema que me deram foi esse, falar sobre o propósito e a missão dos filhos de Deus, eu não posso falar de propósito sem falar do nosso propósito eterno. É interessante porque a maioria dos filhos de Deus não sabe qual é o propósito eterno de Deus para a vida deles. Se você chega para uma pessoa que está no Evangelho às vezes há 10 anos e pergunta para ela: qual é o propósito eterno de Deus para a sua vida? Algumas vão responder: Deus quer que eu seja pastor. Outras vão dizer: Deus quer que eu faça isso, mas o propósito eterno de Deus não tem a ver com fazer. Amém? Não tem a ver com nada que você possa fazer para Deus. O propósito eterno de Deus tem a ver com ser. Mas a pergunta é: com ser o quê? E aí, para nós entendermos o propósito eterno de Deus, nós precisamos desmistificar alguns sofismas que foram implantados pela religião durante todo o tempo que o Evangelho foi pregado. Na maioria dos lugares, quando você ouve uma mensagem evangelística, a finalização dessa mensagem se conclui com um apelo para a salvação, dizendo da seguinte maneira: aceite Jesus para você ir para o céu. Se você não aceitar, você vai para o inferno. E as pessoas resumem a centralidade da mensagem com o céu. Então, aceite Jesus para você ir para o céu. E muitas pessoas pensam que o propósito eterno de Deus é que nós estejamos indo para o céu. Mas não é. O céu é um destino para aqueles que acreditaram em Jesus, mas não é o propósito eterno. Porque Deus não criou o homem para ser salvo.
Se eu acredito que Deus criou o homem para ser salvo, eu também acredito que Deus criou o homem para cair. Eu não acredito que Deus criou o homem para cair. Então o propósito eterno de Deus também não é a salvação. A salvação é o caminho de volta para o propósito, mas não é o propósito. Imagine você que o propósito estaria ali na frente, na porta, e o homem estaria caminhando em direção a esse propósito. Mas ali no meio houve um desvio de rota quando Adão caiu. Então quando Adão caiu, o homem saiu do propósito, daquilo que Deus criou ele para ser. Quando o homem cai, Deus então constrói o caminho de volta. E você sabe o nome do caminho de volta, né? Ele disse: eu sou o caminho. Jesus é o caminho de volta para Deus, de volta para o propósito. Então Deus envia Jesus, o último Adão, ele entra na história e ele nos traz de volta ao propósito. Mas quando você vai analisar Gênesis capítulo 1, versículo 26 e Romanos 8, 29, que são dois versículos sinônimos, os dois falam da mesma coisa com palavras diferentes, você vai descobrir que o propósito original de Deus para a sua vida, desde o início, desde antes da fundação do mundo, é que você seja um filho semelhante a Jesus. Amém? Qual é o propósito eterno de Deus para a sua vida? Mais alto, para eu saber que você entendeu. Esse é o propósito eterno de Deus para a sua vida. Isso é maior do que o seu chamado, isso é maior do que a sua missão, isso é maior do que qualquer coisa que você possa fazer aqui na terra para Deus. Então a salvação me traz de volta a esse propósito. A salvação não é o propósito. Então quando a salvação me traz de volta a esse propósito, ser um filho semelhante a Jesus, aí você vai entender o que o homem perdeu com a queda. O que o homem perdeu quando ele caiu? O homem perdeu muitas coisas, o homem perdeu a comunhão, o homem perdeu o jardim, mas havia algo no homem que sustentava todos os direitos que ele tinha. O que sustentava os direitos que o homem tinha? A imagem de Deus nele. Quando o homem cai, ele perde essa imagem. Nós costumamos dizer, até de maneira com uma boa intenção para as pessoas que não são cristãs, nós costumamos dizer com boa intenção, dizendo assim: você é a imagem e semelhança de Deus. Na verdade, depois que Adão caiu, nenhum homem mais é a imagem e semelhança de Deus. Se você for abrir a sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 5, versículo 3, vai estar escrito da seguinte maneira: depois de tantos anos, Adão gerou um filho conforme a sua imagem, não mais a de Deus, e o chamou de Sete. Por que depois da queda nenhum homem é mais a imagem e semelhança de Deus? Porque depois que o homem caiu, passou a habitar nele duas realidades que jamais vão fazer parte da natureza divina. Quando o homem cai, passa a habitar nele o pecado e a morte. E nem o pecado e nem a morte têm parte com a natureza divina. Para você entender o que eu estou falando, se Jesus não tivesse entregue o Espírito ao Pai, a morte não conseguiria matá-lo. Não é a morte que mata Jesus. É Jesus que entrega o Espírito ao Pai. A morte não podia tocar nele. Por quê? Porque a vida de Deus estava nele. E quando a vida de Deus está em Jesus, ele olha para o Pai, ele diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Quando ele faz isso, ele morre. Porque a morte não podia tocá-lo, porque na natureza de Deus não existe nem pecado e nem morte. Então o propósito eterno de Deus, na verdade, para cada um de nós, é que sejamos filhos semelhantes a Jesus. Semelhantes em quê? Semelhantes em três coisas nós precisamos ser. Nós precisamos ser semelhantes a Jesus em caráter, nós precisamos ser semelhantes a Jesus em poder e nós precisamos ser semelhantes a Jesus em propósito. Vamos repetir? Primeira parte. Propósito. Mais uma vez. Esse propósito eterno de Deus envolve essas três manifestações. Então, quando Deus resgata cada um de nós, a ideia que eu tenho quando Deus me resgatou, quando Deus resgatou você, é a ideia de que todos nós aqui éramos como uma casa velha. Ninguém compra uma casa velha.
Se alguém quer comprar uma casa, a pessoa escolhe a casa mais bonita. Ninguém passa por uma rua e vê uma casa caindo aos pedaços e diz assim, eu vou comprar essa casa. Não é verdade? Ninguém faz isso. Mas existem pessoas que, por um motivo, podem comprar a casa. Quem? Quem tem muito dinheiro, quem tem muito recurso. Porque quem tem muito recurso pode olhar para aquela casa velha e dizer assim, nesse lugar aqui eu posso edificar uma nova casa, ou eu gostei dessa casa velha e vou restaurá-la. Então essa pessoa, ele tem recursos para transformar essa casa na casa dos sonhos dele. Depois que nós caímos, nós deixamos de ser a casa maravilhosa que Deus nos criou para ser e nos tornamos uma casa velha. Todos nós aqui, quando Jesus nos encontrou, nós éramos uma casa velha. E alguma dessas casas aqui ainda tinha uns moradores ruins dentro. Que Jesus teve que entrar nessa casa e expulsar esses moradores ruins. Sim ou não? Sim. Alguns de nós éramos assim. Então, quando Ele entrou em nós, quando Jesus entrou nas nossas vidas, Ele entrou através do Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo é o agente divino de restauração. O Espírito Santo é aquele que veio fazer esse papel de restauração completa da imagem de Jesus em nós. A maior obra do Espírito Santo na sua vida e na minha vida não é nos levar a falar em línguas, isso é muito gostoso, é muito bom. Não é nos levar a evangelizar, isso também é maravilhoso. Mas a obra principal do Espírito Santo em nós é restaurar a imagem de Jesus em nós. Caráter, poder e propósito. Essa é a função principal do Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo veio morar em você, você era uma casa velha. Algumas coisas dessa casa Ele vai derrubar e vai fazer tudo de novo. Outras coisas Ele vai restaurar. Mas a boa notícia que eu tenho para você nessa tarde é que aquele que começou a boa obra na sua vida, Ele é poderoso para completar. Então, se você não pode ver, mas no mundo espiritual está escrito aí na fachada, em obras. Então diga para o seu irmão assim, tenha paciência comigo. A obra não está completa ainda. Ainda tem muita coisa para Ele restaurar. Amém? A obra não está completa ainda. Mas Ele está fazendo a obra, sim ou não? Todo dia Ele faz a obra. E qual é o propósito principal dessa obra? É restaurar em nós a imagem de Jesus. A ideia que eu tenho aqui é que no dia que nós nos convertemos, foi como se o Espírito Santo, foi como não, aconteceu, só que você não viu. O Espírito Santo plantou uma semente no seu coração. Essa semente se chama Jesus. Essa semente foi brotando em você, ela foi nascendo. Na parábola do semeador, diz que o semeador saiu a semear, em alguns lugares a semente brotou a 30, em outros lugares brotou a 60 e em outros lugares 100. Eu acredito que aquela parábola não tem a ver só com uma colheita coletiva, mas com a obra progressiva do Espírito Santo em nós. É como se Deus fosse plantando sementes constantemente no nosso coração e fazendo brotar. Então imagine que hoje você tem 2 anos de crente, vamos dizer que já tenha 30% de Jesus aí. Tá legal? Não tá não. Porque se tem 30% de Jesus, ainda tem 70% de você. Mas vamos dizer que já tem aí 60, não está legal? Não está legal. O destino e o propósito de Deus é que você possa um dia abrir a boca, não somente como um discurso, mas como algo prático e dizer, já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Esse é o propósito final. Então, semelhante a Jesus, e aí manifestar esse propósito, ser semelhante a Jesus em caráter. O que você precisa para ser semelhante a Jesus em caráter? Você precisa do fruto do Espírito. Lá em Gálatas capítulo 5, do versículo 16 em diante, fala das obras da carne e do fruto do Espírito. Por que a carne tem obras e o Espírito tem fruto? Deixa eu te explicar. Obras são aquilo que pode ser feito de imediato. Por exemplo, se eu digo aqui para meu irmão, pega aquele violão ali para mim, por favor, isso é uma obra. Ele vai levantar, imediatamente ele vai pegar e vai trazer, isso é uma obra. Isso não acontece com o fruto. Se eu dou para ele o caroço de manga, eu disse para ele assim, olha, vai plantar e amanhã me traz uma manga. Não vai conseguir fazer isso, porque isso não é obra, isso é fruto. Para que ele me traga uma manga, vai haver um processo. Qual é o processo? Ele vai ter que plantar a semente, ele vai ter que regar, ele vai ter que cuidar, vai crescer, vai nascer, até que na estação certa o fruto se manifesta.
Nós não podemos cobrar das pessoas que elas sejam totalmente iguais a Jesus um mês depois de crente, um ano. Esse manifestar é progressivo, só que essa velocidade de frutificação não é como a colheita natural, que vai levar 1 ano, 2 anos. Isso depende de alguns fatores muito importantes. Um deles se chama discipulado, o nível da sua entrega, da sua obediência, do seu relacionamento com Deus, com seus irmãos, com seus pastores. Isso pode acelerar a manifestação do fruto do Espírito na sua vida. Isso muda de pessoa para pessoa. Deus não tem um tempo estabelecido. Jesus caminhou 3 anos com 12 homens, e depois de 3 anos ainda tinha gente brigando por posição, ainda tinha gente roubando a tesouraria, ainda tinha gente mentindo, tinha gente fazendo um monte de coisa, querendo matar os outros queimados. Estava lá, 3 anos andando com o melhor discipulador que já pisou nessa terra, Jesus. Então a frutificação depende de vários fatores, mas quando você vai ler o fruto do Espírito, são 9 partes, mas a Bíblia não fala os frutos, a Bíblia fala o fruto. O fruto, para mim, que mais se assemelha, se a gente fosse tentar materializar o fruto do Espírito, seria uma tangerina. Tangerina é um fruto só com várias partes. Porque, na verdade, se você for analisar o fruto do Espírito, ali não está falando de ações apenas, ali está falando do caráter de Jesus. Porque o fruto do Espírito é paz, domínio próprio, mansidão, temperança, fé, amor, longanimidade, benignidade. Tudo isso fazia parte do caráter de quem? De Jesus. Então a ideia de Deus é que você seja semelhante a Jesus em caráter. Por quê? Porque nos nossos dias nós temos vivido uma crise de integridade no Evangelho. As pessoas hoje não são admiradas pela vida de santidade que elas têm, pelo caráter que elas têm, mas pelo que elas podem fazer no reino. Então nós precisamos entender que no propósito eterno de Deus, o importante não é o que eu faço, é quem eu sou diante de Deus. Por isso, 2 Timóteo 2,15 diz: procura apresentar-te diante de Deus aprovado. Diante de quem? Não adianta você ser aprovado diante dos homens se diante de Deus você está reprovado. Mas se o contrário for verdade, se Deus está te aprovando, qualquer pessoa pode te rejeitar, isso não vai influenciar nada. Porque quando Deus te aprova, você é canal de bênção por onde você passa. Quando Deus te aprova, você é sinal de vitória por onde você passa. Quando Deus te aprova, a glória de Deus te acompanha por onde você passa. Porque Deus está te aprovando. E hoje nós confundimos muito pessoas que são usadas por Deus e pessoas que são aprovadas. Muitas pessoas são usadas, mas não são aprovadas. Eu sempre falo na nossa comunidade que eu não me impressiono com sinais, nem com conhecimento. O que me impressiona na vida de uma pessoa de Deus é a maneira como ela vive as verdades do Evangelho. Então, se eu for a algum lugar, uma conferência, a um congresso, e tiver alguém pregando lá que eu não conheço, e essa pessoa pregar e foi extremamente usada por Deus, e Deus fizer ali sinais maravilhosos através dela, ela disse assim: olha, eu vou orar agora e vai descer fogo do céu. E ela orar e descer fogo do céu. Se eu estiver no local, eu vou me arrepiar, eu vou chorar, eu posso até entrar no mistério, eu acho. Mas depois de todas essas manifestações poderosas, se eu não tenho um relacionamento com essa pessoa, eu tenho um princípio que eu carrego no meu coração e que eu ensino para todas as pessoas que caminham comigo. Depois de tudo isso, se alguém me perguntar assim e disser para mim assim: é uma bênção, né? Eu disse: não sei. É usado, muito usado. Mas se é uma bênção, eu não sei. Porque as manifestações de sinais, quando estão desassociadas do caráter de Jesus, elas são espírito de engano. Não adianta manifestar sinais, operar maravilhas, se a vida não leva você para perto de Deus, distancia você de Deus. Então eu só digo que é uma bênção depois que eu conheço a casa, a família, os filhos, como trata a esposa, como trata os empregados, como negocia. Isso tem a ver com integridade, com caráter. Então nós precisamos aprender que cada um de nós temos a responsabilidade individual de viver esse propósito eterno, de ser filhos semelhantes a Jesus. No pouco que chegamos, nós precisamos ser fiéis. Amém? Naquilo que você já sabe que não deve fazer, não faça. Então nós precisamos ser semelhantes a Jesus em caráter.
Como é que eu consigo isso, pastor? Eu preciso me esforçar, eu tenho que fazer o quê? A melhor maneira de fazer isso é se relacionando de forma íntima com o Espírito Santo. Eu falei para vocês no início que ele é o agente restaurador. Então não é resultado do meu esforço pessoal. Nós não vivemos vida cristã na força do braço, nem por força de vontade, por boa vontade. Eu nunca mais me desvio. Às vezes discursos que você ouve ou já ouviu de alguém que hoje não quer saber de Deus. Porque não é a minha disposição, nem a minha força de vontade, é o relacionamento com Deus. O seu chamado é para ter profundidade relacional com Deus. É para se lançar na presença dEle, é para se colocar diante dEle como alguém que precisa dEle todos os dias. Eu preciso, você precisa. Na minha chamada ministerial, eu ministro muito para pastores, para líderes. E eu tenho um discurso que eu uso sempre que eu vou falar para pastores pela primeira vez, que eu não conheço, que é de propósito para chocar eles. E eu digo assim: pastores, eu não oro para pregar, eu não oro pelo meu ministério, eu não jejuo para pregar, eu não jejuo pelo meu ministério, eu não adoro para pregar. Eu começo a falar de algumas coisas e eles começam a olhar para mim assim, como assim, como não? E aí eu vou explicar para eles o propósito pelo qual eu faço essas coisas. Eu não oro para pregar, eu oro para ter relacionamento com Deus. Meu chamado não é orar para pregar. A pregação deve ser o resultado da minha intimidade com Deus. Eu não leio a Bíblia para pregar, para estudar. Eu sou um estudioso da Bíblia, eu já li a Bíblia mais de 30 vezes. Mas todas as vezes que eu faço isso não é para preparar uma boa mensagem. Todas as vezes que eu leio a Bíblia é para me alimentar. O nosso papel é como lá no casamento de Caná. Lembra do casamento de Caná? Jesus estava lá e acabou o vinho. Quem lembra dessa história? Quando acabou o vinho, Jesus foi consultado. Ele se vira então para os servos, e ali os servos representam cada um de nós, e diz assim: encham as talhas de água. Jesus não foi lá encher as talhas de água, a responsabilidade de encher as talhas de água era dos servos. Quando as talhas estavam cheias, o que Jesus fez? Transformou a água em vinho. A água ali é uma simbologia da palavra. O papel de encher a talha, de encher seu coração todos os dias da palavra é seu. É você que tem que encher todo dia seu coração da palavra. E se o seu coração estiver cheio da palavra, quando houver uma necessidade, Deus vai transformar a água em vinho. Mas se está vazio, não vai ter transformação, não vai ter alegria, não vai ter festa. Então todas as disciplinas espirituais que fazem parte da minha vida devocional são praticadas não por causa do ministério que eu tenho, mas por causa do relacionamento que eu tenho. O seu relacionamento com Deus vem antes daquilo que você pode fazer para Deus. Isso precisa estar claro na sua vida, muito claro. Tem a ver com prioridade. Deus vem antes daquilo que eu possa fazer para Ele. Então, se você quer viver uma vida, eu quero ser semelhante a Jesus em caráter. O que eu faço, pastor? Eu que sou brabo, agora começo a fingir que sou manso? Não. Você começa a se relacionar com Ele, e à medida que você aprofunda o seu relacionamento com Ele, quanto mais vida de Deus tiver em você, mais fácil vai ser viver a vida cristã. O problema é que nós queremos mudar de imediato e não vamos conseguir. Não vamos conseguir transformação como resultado de esforço humano, porque tudo que vem da carne gera morte. A carne para nada presta. O resultado das ações divinas em você serão obra exclusiva do Espírito Santo. Por isso você precisa dele. Amém? Amém. Se você conseguisse sozinho, você precisava do Espírito Santo. Você seguiria sozinho. Até Jesus só começou depois que o Espírito Santo selou ele diante de todos. Aí você vai ler Atos 10:38 e diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, o qual saiu fazendo bem e libertando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então Deus ungiu Jesus. Havia uma unção, havia uma presença. E aí eu sempre digo o que é unção. Qual é a minha definição de unção? Unção é uma capacitação divina para você fazer aquilo que você não tem condições de fazer sozinho. Para o que você pode fazer sozinho, você não precisa de unção, você precisa de obediência. Amém?
Para você fazer o que você não consegue fazer sozinho, então você precisa da unção do Espírito. Então o propósito de Deus envolve sermos semelhantes a Jesus, em caráter. Amém? Segundo, precisamos ser semelhantes a Jesus em poder. E aí, para ser semelhante em poder, não vai ser o fruto, vai ser os dons. Amém? Os dons do Espírito. Existem 3 categorias de dons na Bíblia. Existem os dons da graça, que nós podemos chamar de dons do Pai. Está em Romanos capítulo 12, do versículo 5 em diante. Existem os dons do Espírito, que estão em 1 Coríntios capítulo 12, são 9. Existem os dons de ministério, que nós poderíamos chamar também de dons do Filho, que está em Efésios capítulo 4, do versículo 11 em diante. O que são dons? Dons são capacitações divinas que nos levam a viver o sobrenatural. Então, quando você vai analisar a palavra de Deus, você descobre que Jesus operou em todos os dons do Espírito, ele operou em todos os ministérios. Ele era pleno. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 1, que Deus deu a Jesus o Espírito sem medida. Amém? A mim e a você, o Espírito é dado por medida. Então você nunca vai ter tudo. Nem eu, nem você. Por quê? Porque nós precisamos um do outro. Tem dons que Deus deu para você que Ele não me deu. E se eu quiser receber, eu vou ter que me sujeitar a você. Por isso a Bíblia diz, sujeitai-vos uns aos outros. Ninguém é completo. A maior graça do Evangelho é você entender que você não é completo. No dia que você estiver satisfeito por ser incompleto, você entendeu o chamado de Deus para a sua vida. Então, o único que tinha o Espírito sem medida foi Jesus. Então, Jesus operou em todos os dons, tanto da graça como do Espírito, como de ministério. Jesus foi apóstolo. Hebreus 3:1 diz isso, que ele é o apóstolo consumador da nossa fé. Jesus foi pastor, ele diz, eu sou bom pastor. Jesus foi evangelista, quando ele começa em Lucas capítulo 4, versículo 1, ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para evangelizar. Jesus foi mestre, era uma das principais formas como ele era tratado, e Jesus foi profeta. Ele operou em todos os ministérios e dons. Quando ele morre, ele distribui isso. Aí, Efésios capítulo 4, versículo 10 diz que ele subiu e ele levou cativo o cativeiro. E ele, quando desceu, ele deu dons aos homens. Aos homens ali não fala só de homens do sexo masculino, está falando da geração adâmica. Amém? A palavra Adão, né? Para você entender o que eu estou falando, todas as vezes que aparece a palavra homem no Antigo Testamento, principalmente, não, a palavra no hebraico não é homem, a palavra é Adamá, ou Adão, porque Adão não era o nome do primeiro homem, Adão era a espécie dele, porque tanto Eva como Adão eram Adão. Quem sabia disso? Só é você ler lá, Gênesis, vamos ler? Para a gente não ficar só aqui nas nossas palavras. Gênesis capítulo 5, versículo 1. Versículo 2 diz assim: homem e mulher os criou, os abençoou e os chamou de quê? De Adão. Então os dois eram Adão, amém? Tanto Eva quanto Adão eram o quê? Adão. Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que diz assim, a mulher não pode pregar, mulher não pode fazer isso, mulher não pode fazer aquilo. Mas para Deus não existe macho e fêmea, existe uma espécie só, a imagem dele criada. Alguns estão em vasos femininos, outros estão em vasos masculinos, mas Deus, e aí Paulo vai dizer em Gálatas, ele vai dizer, porque com Cristo Jesus não existe nem macho, nem fêmea, nem grego, nem judeu, não existe, todos somos um em Cristo. Amém? E ele reconcilia-nos a esse propósito. Então, diz que ele subiu e levou cativo o cativeiro e ele deu dons aos homens, falando de todos, homens e mulheres. Esses dons, durante muito tempo, a igreja caminhou com uma resistência aos dons. Por vários motivos, a meninice, o estrelismo, pessoas que operavam nos dons, mas queriam atrair as pessoas para ela e não para Jesus, que não davam a glória a Jesus. Então, a igreja brasileira ela é muito extremista. Ou ela acredita 100% ou ela não acredita 100%. E nós não podemos ser extremistas, nós temos que ser equilibrados. Amém? O que nós não podemos fazer? Nós não podemos abortar a prática da verdade por causa do falso.
Não podemos fazer isso. Porque a igreja que mais tinha dons no Novo Testamento, sabe qual era? A igreja de Corinto. 1 Coríntios 1,7 diz aí na sua Bíblia assim: eu louvo a Deus porque nenhum dom vos falta. Imagine você uma igreja que não tinha falta de nenhum dom. Ué, eu quero congregar numa igreja dessa. A igreja tem todos os dons? Tinha todos os dons. Outro dia eu fiz uma mensagem sobre pessoas que estão... Fiz uma mensagem para pessoas que estão desgostosas da igreja. Hoje existe um movimento chamado os desigrejados. São pessoas que dizem assim: eu não acredito mais no sistema, eu não acredito mais na igreja, e eu vou me desligar disso porque a igreja tem muito problema. Isso é discurso de quem não lê Bíblia. Porque problema de igreja não é coisa dos nossos dias. A carta às 7 igrejas da Ásia é escrita para tratar de problemas. Todas elas. Então, quem deixa a igreja por desculpa de problema nunca foi igreja. Está deixando porque não é. Porque imagine minha unha dizendo assim: eu vou deixar o corpo. Não existe vida fora do corpo. Você vai encontrar até um corpo sem membro, sem um dedo, sem uma perna, mas você nunca vai encontrar um membro sem corpo. Passou um pé correndo sozinho ali, repreende que é demônio. Passou uma mãozinha ali, é família Adams, é o coisa. Não existe membro sem corpo. Aí tem gente que diz assim: não, eu estou saindo da igreja porque a igreja tem muito problema. Irmão, se não tiver problema, não tem gente. Se você for achar uma igreja que não tem problema, não é igreja, é céu, arrebatamento. Porque se não tiver problema e você chegar, já chegou no mínimo 7 problemas. Você sabia disso? Tem um ensinamento que eu faço sobre problemas em potencial, e lá na nossa comunidade eu digo assim: aqui seus problemas são bem-vindos. Porque toda pessoa que chega na igreja, ela traz com ela no mínimo 7 problemas. Então diga para o seu irmão: você sabia que você tem aí no mínimo 7? Sete? Deixa eu te falar por quê. Porque existem 7 áreas na sua vida. Você tem uma vida que tem uma área que é espiritual, então você pode ter problema na vida espiritual. Como é que está a vida de oração? Mais ou menos, pastor, já está com problema na vida espiritual. Como é que está a sua paixão pela igreja? Já está com problema na vida espiritual. Você tem a área emocional, você tem a área relacional, você tem a área familiar, financeira, sexual e física. Todo mundo que chega na igreja chega com no mínimo nenhum problema, nenhuma dessas áreas. Tem gente que chega com 10 em cada, imagine, é 70 problemas entrando na igreja. E quanto maior a igreja, maiores os problemas. Então diz assim: eu vou sair da igreja porque a igreja tem muito problema. Aí um dia eu preguei uma mensagem sobre a igreja de Corinto, só que eu não falei que era a igreja de Corinto. Falei: irmãos, eu conheci uma igreja que essa igreja, ela tinha muitos dons. Pensa numa igreja que todo mundo tinha dom. Mas nessa igreja os irmãos, eles eram muito carnais. Sabe por que eles eram carnais? Porque eles eram divididos, eles iam competindo uns com os outros. Tinha um grupo lá que era o grupo dos fundamentalistas. E esse grupo dizia: eu sou de Paulo, porque Paulo que fundou a igreja. Aí tinha o grupo dos tradicionais, esses diziam: eu sou de Pedro, porque Pedro era da circuncisão. Tinha o grupo dos intelectuais, aqueles que a gente sabe, a gente conhece, esses diziam: eu sou de Apolo. E tinha o grupo daqueles que se consideravam extremamente espirituais, que não queriam ser nem de Paulo, nem de Apolo, nós somos a de Cristo. Então a gente não obedece nem Paulo, nem Apolo, enfim. Mas não parava por aí os problemas da igreja. A igreja não era só carnal, nem dividida. Lá na igreja tinha um cara que tinha um caso com a madrasta. E toda a igreja sabia, capítulo 5 de Coríntios. E ninguém fazia nada. Imagina aí o cara pegando a madrasta, toda a igreja sabia e ninguém dizia nada. Mas não era só isso, não parava por aí. Lá na igreja os irmãos colocavam o outro na justiça, no pau, vamos para a justiça. Mas não parava por aí também. Lá nessa igreja, os irmãos de vez em quando comiam a comida do candomblé, uma comidinha sacrificada aos ídolos. Mas não parava por aí também.
Lá na igreja, no dia da ceia, pensa aí, o dia mais reverenciado da igreja. É aquele dia que a gente coloca a roupa mais bonita para vir para o culto. Hoje é ceia do Senhor. Sabe o que acontecia? Os caras bebiam de cair. Porque a ceia deles não era com suco de uva como a nossa. A ceia deles era com vinho. Então os mais ricos chegavam primeiro. Os mais pobres tinham que trabalhar. Sabe o que os mais ricos faziam? Comia a comida toda. Porque a ceia deles não era pãozinho e suco como a gente toma, era um banquete. Aí sabe o que acontecia? Os mais ricos comiam, os mais pobres ficavam com fome. Quando chegava lá, estavam os mais ricos, bebo, caído pelo chão. Paulo disse, quando vocês se ajuntam, não é para melhor, é para pior. Está na sua Bíblia isso que eu estou falando, tá? Então aí você lê, 1 Coríntios capítulo 11. Essa era a igreja de Corinto. Você congregaria na igreja dessa? Eu mesmo não. Ah, não? Pois deixa eu te falar, com todos esses problemas que essa igreja tinha, Paulo não abria mão dela. Paulo brigava para ser pai deles. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 15. Ele diz, vocês podem ter muitos tutores, muitos guias, mas foi eu que gerei vocês são os meus filhos, e eu não vou abrir mão de vocês não. Aí no final da carta ele diz, o meu coração está dilatado para vocês, eu vou me gastar, eu vou me deixar gastar até que Cristo seja formado em vós. Eu não vou abandonar vocês não, com todo o pecado que vocês têm, com todo o defeito que vocês têm, eu estou com vocês, não abro. A gente não, né? Eu vou sair dessa igreja, porque a igreja está com problema, eu sou tão santo que eu não posso ficar aqui. Isso não é santidade, mas é religiosidade. Santidade é entender que eu tenho que ser instrumento de restauração, de mudança na vida das pessoas. Santidade é olhar para o irmão que não é tudo que eu sou ainda e ajudá-lo, isso é santidade. Agora uma santidade que exclui pessoas não é santidade, porque o homem mais santo que já pisou nessa terra andava rodeado de gente que não valia nada. Jesus. Então com todos esses problemas, com todos os dons, eles brigavam porque eles profetizavam errado, eles faziam coisas. Paulo poderia dizer para eles assim, olha, vamos parar com esse negócio de dom aí. Vamos parar com esse negócio de dom, porque isso só está dando problema. Sabe o que ele faz? Ele faz o contrário. Nessa carta, no capítulo 14 e no capítulo 12, a primeira coisa que ele fala no capítulo 12, no versículo 1, ele diz assim, olha, irmãos, eu só quero uma coisa. Eu não quero que vocês sejam ignorantes em relação aos dons. É isso que eu quero, porque o problema de vocês não são os dons. O problema de vocês é a ignorância em relação a eles. Aí no capítulo 14, no versículo 1, ele diz assim, eu exorto a vocês que busquem os dons. Poderia falar, vamos parar com esse negócio de dom, né? Já que está tendo tanto problema na igreja, mas o problema não era os dons. O problema é revelado no capítulo 13. O problema deles era o mesmo problema da maioria de nós. Não eram os dons, era a falta de amor. Esse era o problema. Aí Paulo diz, ainda que eu tivesse todos os dons, falasse a língua dos anjos, ainda que eu desse meus bens, ainda que eu fizesse tudo que se pode ser feito, se eu não tiver amor, eu não sou nada. Então o problema da igreja não era os dons. O problema era o quê? Falta de amor. Ele diz, está faltando amor, queridos, em vocês. Vocês precisam de amor. Vocês precisam ter amor uns pelos outros, que está ligado ao caráter de Jesus, amém? Está ligado à pessoa de Jesus. Então nós temos que ser semelhantes a Jesus em poder. E para ser semelhante a Jesus em poder, não vai ser o fruto, vai ser o quê? Os dons. Todos os filhos de Deus receberam dons. Se você usa ou não, isso é uma questão sua. Os dons, eles podem adormecer em nós. Paulo ensina isso quando ele fala para Timóteo, no capítulo 1 da segunda carta, ele diz, eu rogo que você desperte o dom que há em você, o qual você recebeu pela imposição das minhas mãos. Desperta esse dom. Mas no capítulo 12 de Coríntios, Paulo nos ensina algo interessante sobre os dons. Ele diz que os dons que recebemos, eles não têm propósito de nos promover. Ele diz que o dom tem propósito coletivo. Amém? Sabe o que significa isso? Que o dom que Deus te deu não é para te abençoar.
O dom que Deus te deu é para abençoar outras pessoas. Esse é o propósito. Por exemplo, quando você vai no restaurante, o garçom que está te servindo, ele fica sentado ou em pé? Quem é que fica sentado? Quem está pagando, não é assim? Mas o garçom, ele fica sentado ou em pé? Quem está sentado hoje, você ou eu? Então quem está servindo aqui? Sou eu. Eu estou colocando aqui nessa tarde à sua disposição o dom que Deus me deu. É para isso que serve o dom. O dom não serve para me promover, nem para me destacar, nem para me fazer melhor do que você. Pelo contrário, a maior alegria que você tem que ter é que você não tem todos os dons. Você não tem todos. Vai ter aí aqueles que seguem a vocação ministerial que Deus te deu. Se você é evangelista, se você tem um chamado mais apostólico, mais profético, para cada área Deus providenciou dons. Por que nós precisamos dos dons? Porque nós não podemos fazer na força do nosso braço, nem na capacidade da nossa inteligência. Um dos caras mais inteligentes que Jesus chamou foi Paulo. Já leu o currículo de Paulo? Quem já leu? Filipenses capítulo 3, está lá o currículo vitae dele. Está lá. Fariseus de fariseus, hebreus de hebreus, segundo a lei irrepreensível. O cara era aquele cara que, se chegasse hoje nas igrejas de hoje, a gente já colocava para pegar. Com Deus não funciona assim não. Foram 11 anos de anonimato. Foram 11 anos sendo tratado por Barnabé. Foram 11 anos sendo quebradinho, sendo desconstruído. Depois de 11 anos, Barnabé vai para Antioquia. Lá em Antioquia, Barnabé descobre um mover diferente, porque a igreja de Jerusalém rejeitou Saulo, não quis ele. Capítulo 9 do livro de Atos, a igreja não quer ele, manda ele vaza, a gente não quer você. Porque alguns irmãos não acreditavam que ele tinha se convertido mesmo. Aí Barnabé pega e vai com ele para Tarso. Depois de 11 anos. É muito tempo, né? A gente chega hoje, amanhã já quer ser o apóstolo Paulo da geração da gente. 11 anos depois, Barnabé vai para Antioquia, descobre o mover sobrenatural, volta para Tarso, pega ele e leva para Antioquia. Lá em Antioquia é que ele é separado e enviado como apóstolo 11 anos depois. O que Deus fez desses 11 anos? Deus desconstruiu a estrutura humana dele, ensinando a ele a depender. Então você vai ouvir nos discursos dele ele dizer assim: eu sou o que sou pela graça de Deus. Não é porque você pode, é porque a graça de Deus está operando em você. Então, se você deseja ser usado por Deus, eu tenho uma boa notícia para te dar. Deus não tem crise em nos usar. Só existe uma maneira de Deus não usar alguém na igreja. Sabe qual é a maneira? Você cruzar os braços e não fazer nada para Deus. Mas se você se dispor a fazer algo para Deus, pode ser o mínimo que seja. Porque tem gente que diz assim: Senhor, eu não quero sucesso, eu não quero ser visto. Não tem como não ser visto. Jesus falou que não dá para esconder uma luz que está acesa. Não tem como não ser visto. Você só não é visto quando você se esconde, quando você não se dispõe. Porque na verdade, deixa eu te falar algo muito forte nessa tarde. Deus não conta com as suas capacidades. Deus conta com a sua disposição. Se você se dispor, Ele faz. Se você se dispor, Ele realiza. Sabe por quê? Porque a sua limitação não é um impedimento. A sua limitação é a condição que Deus está buscando para te usar. Eu não conheço ninguém na Bíblia que Deus chamou e disse assim: estou pronto. Não conheço ninguém. Todos que Deus chamou tinham um problema ou tinha medo. Pastor, Deus não chama covarde. Mentira, a minha Bíblia mostra um monte de covarde Deus chamando. Moisés era corajoso. Era corajoso. Deu desculpa. As desculpas de Moisés são as mais farrapadas que existem. Eu sou gago. Sabe o que é pior que um gago? Sabe o que é pior que um gago? Um gago com intérprete. Aí sabe o que Deus fez?
Arão, você vai ser intérprete de Moisés. Aí imaginou os dois chegando diante de Faraó, e aí Moisés fala com Faraó, assim diz o Senhor. Arão, ele disse, assim diz o Senhor. Deu um monte de desculpa, irmão, porque o problema não é quando a gente não sabe, o problema é quando a gente sabe. Deus não está nem aí porque você não sabe. Ele capacita, Ele ensina. Ele ensina, Ele realiza através daqueles que reconhecem que não sabem, mas estão dispostos. Deus não está atrás de capacidade, Ele está atrás de disposição. Tem muita gente na igreja cheia de capacidade que não faz nada para Deus. Você já percebeu que na igreja, missões, por exemplo, sempre foi feito com quem menos tem, com quem menos pode? Não é assim? Geralmente quem vai para o campo missionário não é quem tem dinheiro, é os irmãos quebrados, que tem que ficar pedindo a um e a outro, não é assim? E Deus usa, porque Ele chama, Ele supre, Ele capacita, Ele faz. Então nós precisamos de dons, porque somos limitados, e sempre seremos limitados. Se o Senhor tirasse nessa tarde o dom que Ele me deu de ministrar a palavra, você já estaria chateado aí, está me ouvindo. Você está me ouvindo aí e recebendo é porque há um dom operando nesse momento. Então as capacitações divinas, elas servem para nos abrir portas para servir aos irmãos. Essa é a ideia de Deus. E não tem nada a ver com limitação. Eu me lembro de uma história que o pastor, em um dos seus congressos, que eu participei, ele disse que um dia ele pregou uma mensagem poderosa sobre missões. No final ele fez o apelo, ele diz assim: quem aqui quer ir para o campo missionário? Quem aqui tem um chamado para o campo missionário? Vem aqui na frente que eu vou orar por você. Só veio uma pessoa, uma irmã, negra, cabelinho curtinho. Quando ela veio na frente, que ele olhou para ela, chinela havaiana, ele diz na sua história que ele olhou assim, Deus nunca vai usar uma pessoa assim. Aí ele foi perguntar, qual o seu nome? Aí ela foi responder assim, Maria. Era gaga. Aí ele disse, meu Deus do céu. Aí ele disse que ele orou porque ele tinha chamado para ele não pagar mico. Está aqui tua filha, Senhor, envia ela às nações, tá. Orou, nem fé tinha para orar. Não tem problema. Passaram 5 anos. Ele foi pegar em um congresso na África. Quando ele estava no aeroporto, aí ele viu uma pessoa com a bandeira do Brasil nas costas. Geralmente, você que já viajou para outra nação, passou por isso, quando você fica alegre quando encontra alguém do seu país. Você fica feliz, né? Geralmente você vai lá, e aí, tudo bem? Do Brasil, de onde é? Coisa e tal. Aí ele vê lá aquela mulher, bandeira do Brasil nas costas, já não estava mais com cabelinho curto, estava com cabelo desse igual das meninas assim, né? Bonito. E aí, bem vestida, ele bateu no ombro, quando virou, ele disse, você é do Brasil? Ela, sou. Aí ela disse assim, o senhor não está me reconhecendo não, pastor? Ele disse, não. Aí ela se apresentou e falou para ele ele tinha orado por ela, Deus ouviu sua oração, pastor. 1 ano depois eu vim para cá, comecei a plantar a igreja, plantei mais de 5.000 igrejas aqui. Olha só a história. E estou aqui para participar do congresso. Você vai participar como? Eu vou pregar junto com o senhor. O senhor não viu minha foto lá no banner, não? Então, irmãos, Deus faz isso. Deus faz essas loucuras. Ele pega as coisas que não são, as coisas loucas desse mundo, aquilo que não pode, que não tem valor, isso aí, para Deus não existe ninguém que não possa ser instrumento. A única coisa que o Senhor quer é que você diga, eis-me aqui, se dispõe. Quando você se dispõe, Ele faz, porque a capacidade vem dEle. Não é por minha causa, nem é por sua causa. Quer saber se algo é de Deus na sua vida? É quando teu pastor te chama e diz assim, meu irmão, esse ano de 2018, eu estava orando e Deus me disse, você vai fazer isso. Você diz, pastor, não, eu não. É de Deus.
Isso aí é de Deus. Agora quando você diz, pastor, é eu mesmo, geralmente não é de Deus, vai fracassar. Porque quando é de Deus, vem carregado de uma insegurança muito grande, porque tudo que é de Deus é maior que nós. Sabia disso? Tudo que é de Deus é maior que nós. Por isso nós precisamos do Espírito Santo e dos dons. Se nós podemos fazer sozinho, é porque não é de Deus. Então, busque o Senhor, se entregue a Ele, se disponha, porque Ele vai capacitar você com as ferramentas necessárias para que você cumpra o chamado que Ele tem para a sua vida. Então precisamos ser semelhantes a Jesus em caráter, para isso precisamos do fruto, amém? Precisamos ser semelhantes a Jesus em quê? Em poder. Para isso nós precisamos dos dons, e eles já foram liberados, amém? Diga assim para o seu irmão, desperta o dom que há em ti. Uma pergunta que eu sempre ouço nos meus treinamentos proféticos, tem uma pergunta que eu sempre ouço as pessoas assim, pastor, como é que eu descubro qual é o dom que eu tenho? Eu ouço sempre isso. Eu digo, só tem uma maneira de você descobrir qual é o dom que você tem. Você precisa fazer aquilo que Jesus mandou. O que Jesus mandou? Ele nos mandou ir. Ele disse, ide. Sem ir não vai dar para descobrir. Tem gente que está querendo descobrir para ir. Mas não foi assim que ele falou. Ele disse, vocês vão, e quando vocês forem, os sinais seguirão aos que creem. Foi assim que ele disse. Pastor, eu estou pedindo a Deus dom de cura. Comece a ir para o hospital, orar pelos doentes. Você vai descobrir logo nos primeiros meses se tem ou não. Se orar e ninguém for curado é porque não tem. Mas você vai descobrir outros dons lá, como socorro, misericórdia, amor, manifestações. Então nós temos um treinamento que se chama Radicais Sobrenaturais. No Radicais nós temos uma ministração sobre dons, que eu falo o seguinte, né? Os dons só não se manifestam na vida de quem está parado. Porque não dá para seguir quem está parado, dá? Jesus disse, os sinais seguirão. Ele não disse os sinais guiarão. Porque tem esse Senhor, me dá um sinal de que o Senhor tem uma obra na minha vida. Me dá um sinal de que o Senhor quer me usar. A Bíblia diz que quem pede sinal é incrédulo. Sinais são para testificar para incrédulos. Então os sinais seguirão aos que creem. Quantos aqui creem? Aleluia! De verdade mesmo? De verdade, você crê mesmo? Sério, sério? Quais foram os sinais que ele falou que iriam seguir os que creem? Em meu nome, expulsarão demônios, orarão pelos enfermos, eles serão curados, vão pregar o evangelho. Não foi esses sinais? Qual foi o último dia que tu expulsou um demônio? Você disse que crê. Qual foi o último dia que você orou para o enfermo e ele foi curado? Ó, pastor, eu creio, mas estou parado. Pois Deus está dizendo para você nessa tarde, chegou a hora de se mover. Amém? Quantos aqui vão estar no espiritual nas ruas, lá na avenida? Quantos aqui vão estar? Pois é, eu quero fazer um desafio com vocês, para você fazer o que nós fizemos ano passado. Você não vai parar as pessoas para evangelizá-las, você vai parar para orar por elas. E aí quando você for orar, vou fazer aqui um treinamento básico que eu faço com a minha equipe que vai para lá. Minha equipe vai para lá. Você vai parar a pessoa e vai dizer assim, posso orar pela sua vida? Ninguém rejeita a oração, sabia? Sabia que a pessoa rejeita um folheto, mas sabia que ninguém rejeita a oração? Posso orar pela sua vida? Ela vai dizer, pode. Aí ela vai querer fechar a oração. Não. Você tem alguma doença aí? Está sentindo alguma dor agora? Tô. Você tem algum problema, assim, físico? Tenho. Eu posso orar para Jesus te curar agora? Agora, aqui no meio da rua, no meio do carnaval? Aqui.
A gente faz isso na parada gay, faz isso em tantos lugares. E você ora, chamando sobre ela. Como é que ora, pastor? Algumas dicas, tá? Para você não errar na hora que for fazer. Primeiro, não precisa fechar os olhos. Você está no campo de batalha. Pode orar de olho aberto. Manda a pessoa fechar os olhos, mas você fica de olho aberto. Segundo, não fala em línguas. Orecanta lá abaixo, não. Não precisa disso. Amém? Amém. Você vai colocar a mão nela. E Jesus disse que se você impor as mãos nos enfermos, não foi ele que ele disse? Vai colocar a mão no ombro dela e vai fazer uma oração simples, mas bíblica. Você vai orar pela pessoa, pode até usar o modelo que eu estou dando agora. Senhor Jesus, eu quero chamar a verdade do teu reino sobre essa pessoa. No teu reino não há enfermidade. E como agente oficial do teu reino, eu chamo cura sobre essa pessoa. Dor vai embora em nome de Jesus. Amém. 30 segundos. Está sentindo a dor ainda? Não, estou sentindo mais não. Ah, estou sentindo ainda um pouquinho aqui. No nível de 1 a 10, está quanto? Ah, está 7. Então posso orar de novo? Ora de novo. Cegos já enxergaram. A gente já viu perna crescendo. Já viu pessoas levantar e deixar a cadeira de roda nas nossas orações, assim, no meio da rua. Fazendo isso. E isso não é para mim, pastor Joaldo Almeida. Isso é para esse menino aqui. Isso é para qualquer um que se disponha. Nós temos um discípulo na nossa equipe que se chama Carlinhos. Ele tem 4 anos de idade. Desde os 4 anos, agora está com 7. Desde os 4 anos que ele vai com a gente para as ruas evangelizar. E ora pelos enfermos. Porque Jesus não falou assim, vai ser os pastores. Vai ser os apóstolos. Ele disse, não, os sinais seguirão aos que creem. Então, se você crê, Deus pode fazer através da sua vida. É chegar lá e manifestar o reino, que é a terceira parte, propósito. Já estou pulando para a terceira parte. Então, a gente diz assim, eu creio, mas faz tempo que a gente não opera nenhum sinal. Então, qual é o motivo disso? Estou parado. Sabe por que a gente está parado? Porque nós ficamos mandando Jesus fazer o que Ele mandou a gente fazer. A gente fica orando dizendo assim, Jesus vai lá nas avenidas. Visita as avenidas. Jesus diz, eu mandei você ir, você está mandando eu ir. Jesus visita os hospitais nessa hora. Jesus, eu visitar os hospitais. Eu mandei você orar pelos enfermos. Você está mandando eu orar? Pare de mandar Deus fazer o que Ele mandou você fazer. Abra aí Hebreus capítulo 2. Abre aí. A minha versão diz assim, testificando Deus como? Juntamente com eles. Outras versões diz assim, e Deus juntamente com eles. A palavra-chave aí é a palavra juntamente. Sabe o que esse texto está dizendo? Que Deus não vai fazer sozinho. Deus só vai fazer se nós fizermos. Você sabia disso? Que Deus quer fazer juntamente comigo. Diga assim para o seu irmão, Deus quer fazer juntamente com você. O que Deus fez juntamente com eles? Vamos ver o que Deus fez? Deus juntamente com eles testificou por meio de quê? Sinais, primeira parte. Por meio de quê? Sinais, depois milagres, várias maravilhas e o que? Dons do Espírito Santo distribuídos segundo a sua vontade. Sabe o que esse texto está dizendo? Que Deus faz junto com você. Deus não vai fazer só. Para de mandar Deus fazer o que Ele mandou você fazer. Foi você que Deus mandou. Nós fazemos todos os anos uma excursão para o sertão. Aí a gente pega, eu seleciono a equipe que vai comigo para o sertão. Na nossa equipe a gente tem pessoas em 3 categorias. 3. Nós temos aqueles que já são experienciados na palavra e no ministério. Temos aqueles que já são experimentados, que já sabem o que estão fazendo. Aí eu pego todas as pessoas, essa é a primeira classe. A segunda classe, eu pego todas as pessoas que eu estou cuidando que tem depressão. Eles são encarregados, é obrigado, faz parte do tratamento, vai ter que ir comigo fazer missão. Se eu levo depressivo para fazer missão, eu levo.
Sabe por que eu levo? Porque uma das maiores causas da depressão é a pessoa não ter sentido de existência. Ela se achar inútil. Ela acha que a vida dela acabou, que ela não serve mais para nada. Aí eu levo depressivos. É a segunda categoria. E a terceira categoria é gente que eu estou tratando com problema de pecado. Os desconcertados. A pessoa não está muito bem e eu levo. Mas o senhor leva assim, eu levo. Sabe por que eu levo essas pessoas? Porque quando chegar lá eu coloco todos para orar. Ora para as pessoas aí. Para Jesus curar. Vem aqui, me acompanha aqui. E Deus começa a operar sinais. Aqueles que eram depressivos, estou usando o termo eram porque muitos voltam de lá já curados, eles ficam impactados. Como é que Deus me usa? É porque você é de Deus. O diabo quer parar você, mas você é de Deus. O diabo quer que você fique no quarto trancado, mas se você sair pelas ruas falando de Jesus, a depressão vai embora porque você vai começar a ver sinais acontecendo através de você. Se você pega um missionário que está num campo missionário, envolvido com vidas, ele descobre que está com câncer, ele ora a Deus todos os dias por mais um dia de vida. Sabe por que ele pede mais um dia? Porque a vida dele tem propósito. Ele não está pensando só nele, ele está pensando nas pessoas. Então muitas pessoas quando entram num ciclo depressivo, por questão hormonal, espiritual, não importa a causa, a primeira coisa que o diabo faz é colocar ela num ambiente imutável, um quarto, um local que não muda. E aquilo que não muda, não gera transformação interna. Então faz parte do tratamento, eu levo, aí vamos lá, Deus te usa. Vem cá fulano, ora aqui por ele aqui. Pastor, é você, meu filho, ora aqui. Aí às vezes ora, Deus cura a pessoa. Às vezes ele faz Jesus, Jesus restaura a pessoa quer aceitar Jesus. Ele volta para ali com o sentido de que ele tem importância para Deus, de que Deus pode usá-lo. E muitos daqueles que estavam vivendo uma vida mais ou menos, quando voltam de lá eles descobrem que eles precisam buscar mais a Deus, que eles precisam se dedicar. Porque o Evangelho nunca foi um lugar de exclusão. Quem faz isso é a igreja, é a gente. Mas lá na equipe de Jesus tinha ladrão. Quem sabia que tinha ladrão na equipe de Jesus? Judas, o cara roubava a tesouraria. Metia a mão na bolsa. Jesus nunca mandou embora. Fosse você, hein? Quando descobrisse, vaza, rapaz, roubando os recursos do ministério. Na equipe de Jesus tinha um cara que tinha uma espada do lado, olha. Pedão. Meteu a espada no pescoço de Malco. Tá pensando que ele meteu na orelha, foi? Ele acertou na orelha porque ele não era, o negócio dele não era espada, era rede. E Malco era um soldado romano, esquivou, pegou na orelha. Mas tá pensando que ele mirou na orelha. Quem vai mirar na orelha de ninguém? Mirou no pescoço, irmão. É que Malco era soldado romano, tinha uma esquiva boa, puxou, a orelha caiu. Primeira cirurgia e única no mundo de orelha. Você sabe que orelha não faz cirurgia, quem sabe disso? Porque a cartilagem, se amputar, encolhe na hora, então não dá para costurar e ficar igual. Mas quando o médico dos médicos coloca a mão, não tem isso. Não é verdade? Lá tinha uma galera que vivia brigando por posição. Senhor, quando o Senhor chegar lá no teu reino, o Senhor deixa eu sentar à tua direita. Aí pediu para a mãe, né? A mãe foi lá, né? Ô mãe, vai lá conversar com o mestre. E aí Maria foi, né? Ô Senhor, o Senhor sabe que meu menino, né? Joãozinho Martiago, aí é os meninos dedicados. Tá aí com o Senhor desde cedo. Quando o Senhor estiver na tua glória, no teu reino, deixa um na direita, outro na esquerda, não quer nada demais, só isso. Era a equipe de Jesus, irmão. Era a galera que andava com ele. Porque perfeição nunca foi exigência de Deus. Deus busca de nós, sabe o quê? Comprometimento. Perfeição não. As pessoas que caminham comigo, elas não são perfeitas, como você não é, eu não sou. Mas tem uma mensagem que eu falo sobre nossa missão e nosso propósito, que eu digo que na equipe de Jesus ele buscava duas coisas: pessoas que estivessem comprometidas com ele e com a missão. Você está comprometido com Jesus? Amém. O resto ele ajusta. Glória a Deus. Quem ajusta é ele. Amém. É ele que faz a obra, não é assim? É ele que opera em nós tanto querer. É ele. Ele só quer compromisso com ele e com a missão.
Tem um texto que a gente não entende quando Jesus é abandonado. Jesus é o único líder da história que perdeu mais de 20 mil pessoas num dia. Sabe que a liderança de Jesus, né, ela foge aos padrões de liderança que a gente ouve por aí pelos coaches da vida e por aí vai. Porque o padrão de liderança é meio louco, né? Jesus é o líder que perde 20 mil pessoas num dia. Naquele dia que ele discursou lá em João 6, tinha 5 mil homens, fora mulheres e crianças. Então vamos colocar que se cada homem fosse como eu, que tenho 5 filhos. Eu tenho só 5 filhos, graças a Deus. Ainda adotei um para ficar com 6. Ainda tenho um projeto de orfanato na Índia aos meus 50 anos. Quero adotar no mínimo uns 200 na Índia. Então, se cada homem fosse como eu ali, que tivesse 5, só ali tinha 15 mil. No mínimo. Jesus dá uma mensagem dura, todo mundo vai embora. Vaza, dura essa palavra, quem é que pode suportar um negócio desse? Vamos embora. Aí só ficou os 12, que ele passou a noite todinha orando para escolher. Ao invés de dizer por todos assim, fica comigo, sabe o que Jesus faz? Vocês não querem aproveitar que está todo mundo indo embora e vazar também, não? Ah, se um pastor fazer isso hoje, esse pastor não ama vidas. O pastor não ama vida, mandando os discípulos embora, mas Jesus mandou. Sabe o que Jesus, deixa eu traduzir para vocês o que Jesus estava dizendo para eles. Sabe o que Jesus está dizendo para eles? Se o nível do compromisso que vocês têm comigo é o mesmo que eles tinham, que eles estavam comigo só porque eles queriam pão, milagre e queriam encher a barriga. Se vocês estão comigo da mesma maneira que eles, ó, vaza, vai embora. Qual é o nível do seu compromisso com Jesus? Então Jesus está falando o seguinte, é o mesmo nível deles? Que não aguenta ouvir uma palavra dura que vai embora, então aproveita agora e vai logo quando eles estão indo. Aí Pedro, né? Pedrão é o cara. Pedrão diz assim, não é para onde, tá? A gente fica cantando, para onde eu irei, Senhor? Não é para onde, é para quem? Ele diz, para quem iremos nós? Se só tu tens palavra de vida eterna. Em outras palavras está dizendo, pão a gente encontra em qualquer lugar. Milagre a gente encontra em qualquer lugar. Roupa a gente encontra em qualquer lugar. Mas vida eterna, só em ti. Só tu podes nos dar vida eterna. Ninguém mais pode nos dar vida eterna. Só tu podes nos dar vida eterna. É isso que Pedro está dizendo. Então, o nível do comprometimento. Então, missão, propósito, manifestação. Os dons não se manifestam com você sentado no banco da igreja, meu irmão. Sem fazer nada para Jesus. Não visita ninguém. O irmão está doente, sabe que está doente, não vai lá. Não fala de Jesus para ninguém. Entra ano, sai ano, não fala de Jesus para ninguém. Eu fiz uma ministração semana passada na nossa comunidade falando o seguinte, que é normal você falar do que ama. É ou não é? Onde eu vou, eu falo da minha esposa, minha princesa. Tem gente que ama a Rose por minha causa. Aonde eu vou, eu falo do meu pastor, Joselito Aragão. Falo dele, falo, ele é uma bênção. Meu pastor é o homem mais parecido com Jesus que eu conheço. Falo dele, falo tanto dele que o pessoal diz assim, rapaz, eu quero conhecer seu pastor. Sabe por quê? Porque é normal você falar do que você ama. Você não fala do seu time de futebol, que nem presta. E você fala. E dá briga por causa dele. Ainda briga por causa dele, ai que o outro fala que o outro quer o melhor, aí você ainda briga, porque você diz que ama aquele time lá. E por que a gente tem tanta dificuldade de falar de Jesus? Está faltando alguma coisa em nós. Porque é normal você falar do que você ama. A boca fala do que o coração está cheio. Se não está falando, é porque o coração não está cheio de Jesus. Então, para terminar, terceira parte, semelhante a Jesus em caráter, semelhante a Jesus em poder, fruto, dons, e o terceiro, semelhante a Jesus em propósito. Qual foi o maior propósito de Jesus na terra? O propósito de Jesus na terra não foi implantar uma religião. Amém? Você sabia disso? Que o propósito de Jesus é anti-religião? Quem sabia disso? O propósito de Jesus na terra não foi implantar uma religião. Eu vou falar algo aqui que talvez você nunca tenha ouvido ninguém falar. Talvez você fique até pensando assim, meu Deus, como é isso?
Você sabia que Jesus não era cristão? Que Jesus não é autor do cristianismo? Quem sabia disso? Jesus nunca falou de cristianismo, sabia disso? Me mostre na sua Bíblia alguma parte de Jesus falando de cristianismo. Nunca. Porque Jesus em momento algum falou de religião. O propósito de Jesus não envolvia implantar uma nova religião. O propósito de Jesus, que deve ser o mesmo seu, falava do reino de Deus. Jesus não é autor do cristianismo. Você sabe como é que o cristianismo nasce? Quem já estudou a história do cristianismo? Primeira vez que os discípulos são chamados de cristãos é em Antioquia. Eles não se intitularam cristãos. A palavra crente existe 2 vezes na Bíblia. A palavra cristão existe uma. A palavra discípulo existe 276 vezes. Os irmãos não se intitulavam cristãos, eles se diziam discípulos de Jesus. A palavra evangélico não tem nenhuma na Bíblia, nenhuma. Então eles não se intitulavam cristãos, nem evangélicos, nem crentes, eles se diziam o quê? Discípulos. Atos capítulo 9 diz assim: havia em tal cidade um discípulo chamado Ananias. E os discípulos, por quê? Porque a primeira vez que eles foram chamados de cristãos, não foi um elogio. Sabia disso? Foi uma zombaria. Esses aí são iguais àquele que morreu crucificado lá. São cristãos, pequenos cristos. Tem que morrer igual ele morreu. Só aparece essa única vez e não aparece nunca mais. Você não vai encontrar nenhuma das cartas escritas por nenhum dos apóstolos escrito da seguinte maneira: e aos cristãos que estão em Roma. Não existe. Não. A palavra que Paulo usa lá é santo. Aos santos que estão em Roma, aos santos que estão em Corinto. Por quê? Porque Jesus não é autor do cristianismo. O cristianismo surgiu aproximadamente anos depois através de um imperador chamado Constantino. Esse homem se intitulou o 13º apóstolo, oficializou o cristianismo parcialmente como religião do seu império. Foi ele, através da sua mãe Ana, que foi chamada depois pela Igreja Católica Romana de Santana, que fez o primeiro templo. Nem templo a igreja tinha. Ele se reunia de casa em casa no templo judaico para evangelizar. Não estou dizendo que esse local não é necessário, amém? Porque tem gente por aí que quer acabar com isso. Não, nós precisamos de um local para nos reunir. Mas precisamos nos reunir também de casa em casa, porque a casa é o local da comunhão. O púlpito de Jesus era a mesa, amém? Então é ele quem coloca as cadeiras no púlpito. Não tinha nem púlpito, o púlpito de Jesus era a mesa. E assim nasce o cristianismo. E todo ismo é bandeira, cristianismo, islamismo, todo ismo é bandeira. Então o propósito de Jesus não era implantar uma nova religião. O propósito de Jesus, que deve ser o mesmo seu, era implantar o reino de Deus. Amém? E o reino de Deus não é um sistema, o reino de Deus é uma cultura. O reino de Deus não é um sistema, o reino de Deus é uma cultura. Então em Mateus capítulo 6, versículo 33, que você conhece, ele diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Por que ele diz o reino e a justiça? Porque não existe justiça sem lei. Para existir justiça tem que ter um código de lei. Jesus está dizendo que o reino de Deus tem um conjunto de princípios que vai de Mateus capítulo 5 até Mateus capítulo 7, o último versículo. Aquilo ali é a legislação do reino de Deus. E nessa legislação do reino de Deus, Jesus nos ensina a implantar uma cultura que é baseada em 2 fundamentos inegociáveis. A cultura do reino de Deus é baseada na honra e na santidade. Se eu não encontrar nem honra nem santidade na sua vida, você não é embaixador do reino de Deus. Você pode ser cristão, evangélico, você pode ser o que for, mas você não é embaixador do reino. Os embaixadores do reino terão na sua vida 2 fundamentos principais: santidade e honra. Porque quando Jesus ensina-nos a orar,
Ele nos ensina a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E aí, venha o teu reino. Aí ele diz que quando o reino de Deus vem, o que vai ser estabelecido na terra? A vontade de Deus. Venha o teu reino e seja feita a tua. Sabe o que isso significa? Que a vontade operante hoje na terra não é de Deus. Tem gente que diz assim: se Deus é tão bom, por que tem tanta gente que morre assim? Se Deus é tão bom, por que tem tanta coisa ruim que acontece assim? A vontade operante na terra não é a de Deus. A vontade de Deus só é soberana onde o reino dele está estabelecido e aonde ele é Senhor. Existem 3 vontades operando na terra: a de Deus, a do homem e a do diabo. Na sua vida, quem opera é a de Deus, porque Jesus é o Senhor da sua vida. Amém? Então não tem acidente na sua vida, o que está operando é a de Deus. Mas a vontade de Deus só está operando na sua vida se o governo de Deus está estabelecido na sua vida. Quando eu digo venha o teu reino, sabe o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo venha o teu governo, eu quero que o Senhor governe a minha vida. Por isso, a primeira exigência de Deus para você entrar no reino, sabe qual é? Morra. Não dá para entrar vivo nesse reino. Sabe qual é a porta do reino? E ela é igual para todos? Para o branco, para o negro, para o rico, para o pobre, para o pequeno, para o grande? Arrependimento. Ninguém entra no reino sem arrependimento. Pode entrar na igreja, pode entrar na religião, mas no reino só entra com verdadeiro arrependimento. E qual é o passo seguinte ao verdadeiro arrependimento? Ele diz: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, aleluia, e vem. Sabe o que ele está dizendo? Tem que morrer. Se não morrer, não vai não. Vai ter que morrer. Morrer para quê? Para a sua vontade, para o seu desejo, para as suas carnalidades, para tudo aquilo que é seu, para que a vida de Deus flua como um rio em você. Então ninguém pode anunciar o reino sem que o governo de Deus esteja estabelecido em sua vida. Como é que eu sei que o governo de Deus está estabelecido na minha vida? A vontade de Deus vem antes da minha. Aí deixa eu te falar algo que parece uma heresia, mas não é. Não existe livre-arbítrio no reino. No reino só existe a vontade do rei. Ou você aceita ela ou não. Não tem opção de escolha. No reino só existe a vontade do rei e ela é soberana. Ou você aceita ou não aceita. Porque partiu dele isso aí. Quando ele está lá no Getsemane, ele diz: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Contudo, como eu não tenho mais vontade, ele está dizendo, né? Não se faça a minha. Mas o que? A tua. Em outras palavras, não tem opção. A vontade é tua. E aí é onde entra a diferença de Jesus para nós. Do reino para a religião, do reino para o cristianismo, do reino para o evangélico, do reino para o crente. No reino não existe 2 vontades, existe a vontade do rei. Ou você se sujeita a ela ou você está vivendo em rebeldia. Você não vai ter a proteção, os direitos e a graça do reino operando em sua vida se você não se sujeita ao governo de Deus. Por isso, o maior inimigo para você viver no reino de Deus não é o diabo. É a sua vontade. É quando a sua vontade começa a guerrear contra a de Deus. Você sabia que eu não tenho não para Deus? Deus não precisa me convencer de nada. Quando Deus fala, eu sei que é Ele falando, eu obedeço. Eu não fico perguntando, mas por que, Senhor? Porque quando você é de Deus, o grande desafio não é renunciar ao proibido. Renunciar ao proibido não é obrigação, é de Deus, tem que fazer. Às vezes o desafio é renunciar ao permitido. O permitido, mas fora da hora. O permitido, mas fora do tempo. O permitido, mas que não vai glorificar a Deus. Porque para Deus não é suficiente que você vença, você tem que vencer da maneira certa. Se for para vencer, mas tem que quebrar princípios do reino, não é vitória. 2 homens na Bíblia nos ensinam isso. Primeiro, Jacó. Conseguiu vencer Esaú, mas trapaceou. Passou 20 anos pagando o preço da trapaça. Foi enganado por 14.
Porque para Deus não é suficiente vencer, tem que vencer da maneira certa. Segundo o homem, Sansão venceu com a queixada de jumento, mas quebrou o propósito, não podia tocar em defunto, tocou no jumento, perdeu a unção. Então Deus não quer que você vença apenas, Ele quer que você vença, mas que o nome dele seja glorificado. Aleluia! Então qual foi o propósito de Jesus? Implantar o reino de Deus. E para implantar o reino de Deus, Jesus tinha alguns fundamentos na vida dele que precisam estar na minha e na sua vida. Jesus tinha um ministério sem interesses pessoais, sem glória própria e sem receber honras de homem. Por isso, tem parte da vida de Jesus que a gente não entende. Jesus não fazia nada que não fosse para glorificar o nome do Pai. Deixa eu dar um exemplo para você de algo que você já ouviu a sua vida inteira. Todas as vezes que você ouviu essa mensagem que eu vou falar agora, você pensou como eu pensava até o dia que Deus disse assim, não ia acontecer. Quando Jesus está no deserto, Satanás diz para ele assim, se você é o Filho de Deus, você vai transformar essa pedra em pão. Satanás, ele tinha um propósito ali. Sabe qual era o propósito que ele tem com Jesus? O mesmo que ele tem com você. Colocar a sua identidade em dúvida. Os céus tinham acabado de dizer, esse é o meu. A primeira tentação é como? Se você é filho mesmo, transforma a pedra em pão. Só que Jesus não precisava provar nada para o diabo, nem você precisa. A grande pergunta é, Jesus poderia transformar aquela pedra em pão? Sim ou não? Não. Podia, pastor? Ele disse que não. Se você discordar, você vai ter que discordar dele. Abre aí João capítulo 5. Versículo 19. Quem encontrou João 5,19? Leia bem alto. Quem está falando aí é quem? É Jesus? Se a sua Bíblia é daquelas antigas, ainda está em vermelhinha a letra, né? Ele disse o seguinte, na verdade vos digo, que o Filho de si mesmo o quê? Não pode fazer? O que é nada? Aí ele diz, tudo que ele vê o Pai fazer, ele faz igual. Quantas vezes no Antigo Testamento Deus transformou pedra em pães? Nenhuma. Jesus nunca viu o Pai fazer isso. Mas no Antigo Testamento, morto ressuscitou? Sim. E Jesus ressuscitou mortos? No Antigo Testamento houve multiplicação de pães? Houve. Eliseu fez isso. Jesus multiplicou pães? Sabe o que Jesus está dizendo aí? Eu não faço o que eu posso, eu faço o que Ele me autoriza. Deixa eu te falar porque que a gente diz assim, ele podia, porque a gente pensou assim a vida inteira, eu também pensei durante quase 20 anos da minha vida. Porque a gente não entende o propósito da tentação. Qual era o propósito da tentação ali? É que Jesus tentasse transformar. E quando ele tentasse transformar, sabe o que ele estaria fazendo? O mesmo que Eva fez. Ele estaria saindo da dependência de Deus. E no momento que ele saísse da dependência de Deus, ele pecaria. Porque Jesus nos ensinou, Ele nos ensinou que nós não somos responsáveis por providenciar o nosso pão. Ele nos ensinou a orar dizendo, o pão nosso, de cada dia, quem é que tem que nos dar o pão? É o Pai. Você acha que Ele ia tentar? A proposta da tentação não tem a ver com poder ou não poder. Tem a ver com sair da dependência de Deus e tentar dar um jeito. Por isso, deixa eu te falar algo muito importante. O tentador se apresentou na hora da necessidade.
Quando ele disse, tenho fome, o tentador apareceu. Sabe o que significa? Não tome decisões por necessidade. Aleluia. Tome decisões por princípio. Aleluia. A necessidade vai sempre pedir que você dê um jeito. Mas muitas vezes Deus vai dizer, fica calado que é eu que estou agindo. Glória a Deus. Muitas vezes Deus vai dizer, fica quietinho que eu estou trabalhando. Mas você não está vendo, Senhor? Eu estou vendo. Claro que eu estou vendo. Eu estou vendo meu filho com fome 40 dias no deserto. Estou vendo. Então Jesus disse assim, olha, o filho de si mesmo não pode. Mas no versículo 30, porque é exceção, né? Agora 2 já é regra. No versículo 30, quem encontrou aí? Mesmo capítulo 5:30. Aleluia. Ele diz aí, não quero ou não posso? Não posso fazer coisa alguma. Aí ele diz, como eu ouço. Na primeira parte ele diz, como eu vejo. Jesus fala de duas coisas que precisam governar a sua vida. O que você recebe de Deus, que Ele te mostra, e o que você ouve. Ele diz, como eu ouço, assim eu julgo. E o meu juízo é perfeito. Ele diz, sabe por quê? Aí ele ensina o segredo. Ele diz, porque eu não vim para fazer a minha própria vontade. Sabe o que Jesus está dizendo aí? Eu sou governado por Deus. Eu sou governado por Deus. O governo de Deus está sobre os meus ombros. E aí, para terminar, ele diz assim, vinde a mim, Mateus 11:28. Todos os que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aí ele diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Deixa eu descodificar isso para você. A religião cansa, oprime e sobrecarrega. Jesus não está falando para pessoas que não conheciam a lei. Ele está falando para religiosos. Jesus está dizendo, se você está cansado, se você está oprimido e sobrecarregado, é porque você tem vivido pela religião e não pelo meu reino. Então eu te faço um convite, vem a mim. Vem. E se você vier, tem uma condição, você não pode vir e ficar. Você tem que tomar o meu jugo. Sabe o que é jugo? Jugo é aquilo que no Nordeste nós chamamos de canga. Era um objeto que era colocado no pescoço dos bois, prendia no pescoço de um e prendia no pescoço do outro. Deixa eu te falar quando não dava certo o jugo. Quantos já leram aqui na Bíblia a expressão jugo desigual? Sabe o que era o jugo desigual? Deixa eu te explicar o que era. Você não podia colocar os bois para arar a terra juntos, sem antes eles se conhecerem, porque senão eles iam disputar. Então o que os donos das terras faziam? Antes de colocar o boi para arar a terra junto, eles colocavam os dois para comer juntos. Isso fala de termos comunhão com Jesus, amém? Então eles começavam a comer juntos. À medida que eles comiam juntos, eles iam se habituando um com o outro. Eles iam ficando amigos, eles desenvolviam um relacionamento. Antes de Deus te usar, Ele quer ser teu amigo. Antes de Deus te usar, Ele quer ter um relacionamento com você. Ele quer que você coma com Ele. Se eu estou à porta e bato, se alguém ouvir, eu entrarei e trabalharei com Ele. Não, eu entrarei para comer junto com Ele. Depois que os bois estavam íntimos, detalhe, era sempre um boi mais experiente e um menos experiente. O experiente era chamado de boi guia. Só que o boi guia, mesmo tendo comido junto com o outro, quando colocava o jugo sobre os dois para arar a terra, o boi guia sempre tinha dificuldades, porque o novo não tinha o ritmo certo da caminhada. Então, às vezes, era para andar um pouco mais rápido, ele segurava. E quando ele fazia isso, ele feria o pescoço do outro. O outro dava um trancozinho devagar para ajustar o passo.
Só que se ele continuasse fazendo isso por um longo tempo, ele começava a puxar mais forte. Quando ele puxava mais forte, o pescoço do novo também machucava. Então só tinha uma opção: ou eu caminho no mesmo passo dele, ou eu vou me ferir tanto que eu vou morrer. Isso acontece conosco na nossa relação com Deus. Quando a gente começa a caminhar no passo de Jesus, tudo fica bem. Mas quando a gente caminha no nosso passo, a gente fere o coração de Jesus, mas o mais ferido vai ser a gente. Então quando Jesus diz, tome o meu jugo, Jesus está dizendo assim, você precisa andar no meu passo. Você precisa andar no meu ritmo. Você precisa andar comigo. Você precisa caminhar comigo. Porque se você caminhar comigo no mesmo passo, sabe o que vai acontecer? Você vai aprender comigo. E eu sou manso. A palavra manso ali no original é a palavra domos. A palavra domos no grego não é alguém que nasceu manso. A palavra domos é a que dá origem à palavra domado. Não é alguém que nasceu manso, é alguém que foi domado. Aí Hebreus capítulo 5, versículo 8 diz assim, mesmo sendo filho, ele aprendeu obediência por aquilo que sofreu. Sabe o que o texto está dizendo? Que Jesus aprendeu a obedecer a Deus à medida que foi se sujeitando ao sofrimento que acontecia. Então, o que Jesus está dizendo ali? Eu sou domos, eu fui domado. A única pessoa que conseguiu pisar nessa terra e conseguiu domar a natureza carnal, que é a fera mais violenta que existe na face da terra, é a natureza carnal. O único que conseguiu domar a natureza carnal foi ele. Ele está dizendo, se você quiser aprender a domar a sua vontade, você tem que aprender comigo. Você tem que se permitir domesticar. E quando eu conto isso, eu estava agora na Colômbia, eu contei, o pessoal riu pra caramba. Eu lembro dos cachorros que eu já criei. O cachorro que eu mais amo é o Pitbull. Já tive mais de 10. O nosso último morreu com 11 anos, chamava Belo. Ele era lindo, crente. Aí o pessoal entrava lá em casa, quando olhava para ele fortão assim, enorme, o pessoal dizia assim, morde. Eu disse assim, não, ele é igual os leões lá da cova de Daniel. Se ele sentir cheiro de carne, ele morde. Agora, se você estiver na unção, pode passar direto que ele não vai tocar em você, não. Mas eu tive o outro pitbull, uma cadela, que ela era... O pitbull ele tem algumas linhagens. Uma das linhagens mais perigosas do pitbull é o black nose. Porque o black ele foi geneticamente modificado para a violência. Ele foi criado para briga, ele é um cão de briga. A performance, a natureza, ele já nasce brigando. Você vai uma ninhada de black, eles estão pequenininhos, estão se mordendo. Está no DNA dele. Mas mesmo o black, ele pode ser domado. E eu tive uma cadela que ela era assim, ela era extremamente violenta. E nós conseguimos domá-la. Então, às vezes, eu saía com ela na rua, e quando eu estava passeando com ela na rua, que ela via outro cachorro, já domada, ela olhava para mim assim, e começava a chorar. Eu dizia, quieta. Ela ficava quietinha. Mas tinha uns cachorros que era tão gaiato que vinha cheirar ela. Aí quando o cachorro chegava perto dela, ela olhava de novo para mim. Mas ela não atacava o cachorro. Por que ela não atacava? Porque ela olhava para o dono. Você tem um dono. Sabe qual é o segredo na hora da guerra? Vai doer, vai chorar, mas ó... Olha para o dono. Amém? Olha para o seu dono. E aí, quando ela obedecia, eu dava uma recompensa. Quando você obedecer, vai ter recompensa. Então ela era domada. Não é que a natureza dela não era agressiva. Ela era agressiva. Mas ela se sujeitou ao dono dela. Nosso problema é quando a gente não se sujeita ao nosso dono. Você tem um dono, você não é mais seu, meu. A Bíblia diz, não sabei que já não sois mais de vós mesmos? Vocês têm um dono? A Bíblia diz que você é propriedade exclusiva de Deus. A Bíblia diz que Ele selou você.
Você tem tudo que uma propriedade tem, você tem escritura de registro, você tem selo, você é dele. O problema é quando você, sendo dele, quer viver do seu jeito, da sua vontade, da sua maneira. Aí sabe o que vai acontecer? Você não vai ser um agente direto do reino de Deus. Então eu encerro dizendo que somos chamados, nosso propósito é ser filhos semelhantes em quê? Em caráter